Dá para falar sobre cancro. Olá a todos, hoje damos início ao primeiro de vários podcasts Dá para falar sobre cancro, no dia em que a Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Cancro, faz 28 anos. O tema de hoje é sobre o cancro e a escolaridade e para se juntar à conversa tenho comigo o Rodrigo Loureiro, a Inês Feliciano, que são Barnabés. Nós chamamos Barnabés a todos aqueles que receberam o diagnóstico de doença oncológica até aos 25 anos, e também a mãe da Inês, a Vanessa Silva. O meu nome é Jéssica Aras, trabalho na Acreditar e sou responsável pela promoção da escolaridade. Então, se calhar começava por perguntar aqui à Inês e ao Rodrigo, quando vocês receberam o vosso diagnóstico, a escola teve de alguma forma no vosso pensamento? Quais foram assim, os primeiros medos e receios que tiveram naquela fase mais inicial do diagnóstico? Se calhar podemos começar por ti, Inês, depois passamos a palavra ao Rodrigo, pode ser? Ok. Basicamente, no início, eu sempre pensei muito em não descer as minhas notas, principalmente, e focar-me ao máximo na escola. Sabia que podia possivelmente não conseguir manter as minhas notas, que sempre foram bastante boas, mas ia tentar ao máximo, mesmo com os tratamentos e essas coisas todas. Acabei por conseguir completar o ano com umas notas muito boas. Pronto. E quais foram assim as maiores dificuldades, Inês? Nessa altura de acompanhamento sentiste algumas dificuldades? Eu acho que foi principalmente, por exemplo, a matemática, porque é uma coisa muito mais complicada de aprender do que o resto das matérias a partir da parte online. Portanto, acaba por ser muito mais complicado. EB e ET também, pelo facto de não conseguir ver a explicação do professor, que às vezes é bastante essencial para conseguirmos fazer os trabalhos. Ok. E contigo, Rodrigo, como é que foi nesta fase inicial após o diagnóstico? Eu, após o diagnóstico, eu sinceramente nunca pensei muito no que poderia vir da escola, apenas concentrar-me naquilo que tinha para fazer, que era recuperar totalmente. Sabia que se perdesse o ano não vinha muito mal ao mundo, mas sempre tentei ao máximo continuar com as minhas notas. É natural que elas regressem ligeiramente, mas acima de tudo os professores conseguiram-me ajudar a ter melhores métodos de estudo, porque estudar depois das aulas até ao sexto, sétimo ano e a partir do oitavo, que foi quando eu tive este problema, não fazia muito parte do meu dicionário, que eu raramente estudava. Chegava da escola, livros para um lado e agora vamos fazer outras coisas. Mas pronto, foi um bocado isso, que segurar as notas e tentar fazer com que o ano fosse o menos difícil possível. Uhum. E sentias que de certa forma a escola te ajudava a ter alguma normalidade na tua vida, não é? Depois do diagnóstico e tendo em conta o percurso da doença e dos tratamentos? É assim, normalidade para nós, para mim que estava a ter aulas a partir de casa e visto que eu também não tive o primeiro período, foi quase um regresso à normalidade, visto que quando tive o diagnóstico já quando tinha os últimos 3 meses do ano letivo em online, que foi devido à pandemia, mas foi sempre mais difícil porque estava sozinho e estavam os colegas na sala, era sempre mais difícil a comunicação entre os professores e eu, porque era eu sozinho que estava, mas acima de tudo eu tentei ao máximo aproveitar, sabia que não ia conseguir aprender tão bem como aprendia na escola. Na escola era muito de perguntar tudo e mais alguma coisa, e sabia que ali tinha de estar ligeiramente mais recatado, e foi basicamente isso. Ok. E sentiste de certa forma os teus colegas te ajudaram a acompanhar as matérias, a esclarecer algumas dúvidas que pudesses ter? Sim, os colegas foram muito importantes no meu aproveitamento escolar durante esse ano. Claro que foram sempre mais a uns do que outros, isso é exatamente natural, mas senti muitas vezes que eles acreditavam mais que eu poderia melhorar do que eu próprio.
Mas sim, eles ajudavam a explicar as matérias que eu não conseguia compreender tão bem e como fazer, por exemplo, os trabalhos de casa, também seria coisas mais difíceis, visto que eu não conseguiria aprender tão bem como eles nas aulas, embora em algumas disciplinas até em casa conseguisse ser mais fácil para mim do que propriamente na escola. Mas foi, acima de tudo, nas disciplinas onde tinha mais dificuldades que os amigos e colegas tiveram um papel fundamental. Boa. Acabaram por puxar um bocadinho por ti, não é, Rodrigo? Sim. Boa, boa. Agora, se calhar, passava a palavra à Vanessa e perguntava-lhe como é que foi em relação à ajuda da escola, ou seja, as medidas previstas para estas crianças e jovens em tratamento com doença oncológica, foram implementadas, não foram? Como é que foi, Vanessa? Não foram muito, quer dizer, a diretora de turma tentou ajudar ali alguma coisa e fazer um bocadinho a ponte entre todos os professores e a Inês. No fundo, ela tomava mais atenção se todos os professores enviavam ou não os trabalhos, porque a Inês não tinha aulas online, ou seja, funcionava quase em autoestudo. Eles enviavam os trabalhos e a Inês devolvia. Portanto, tudo o que ela conseguiu ao longo do ano foi fruto, essencialmente, do foco e da perseverança dela. Agora, a escola, acho que em algumas coisas podia ter ajudado mais um bocadinho, mas lá está, como ela teve alguma facilidade, e depois tivemos as explicações aí também por parte da Acreditar, que em termos de físico-química e matemática ajudaram imenso a Inês, porque às vezes não é a matéria ser difícil, é a pessoa fica presa ali numa matéria e depois parece que não consegue desembrulhar, não é? E estas explicadoras, normalmente professoras, são essenciais nesse processo, porque estavam disponíveis quando às vezes os professores dela não estavam, porque eles acabam o horário deles de escola e não vão para casa preocupados se a Inês aprendeu ou não o que eles deram na aula naquele dia. Portanto, não considero que a escola tenha tido assim um papel tão importante, a não ser os professores realmente se terem adaptado a esta situação do online, mas que também já vinha da pandemia, portanto não foi nada de novo. Já estavam habituados, não é? Então, e quando a Inês tinha alguma dúvida, portanto, era através da exploração, não era, Inês? Ias descobrindo as respostas para as tuas dúvidas, era isso? Basicamente, aliás, a matemática, de vez em quando, a minha professora mandava-me exercícios para eu fazer, sendo que eu nunca tinha dado aquela matéria, e eu ia tentar descobrir como é que aquilo se fazia. Depois tiveste aqui a ajuda dos nossos voluntários, não é? Dos nossos professores voluntários, através do Aprender Mais, que te ajudaram aqui a esclarecer essas dúvidas que ficavam e esses exercícios em que pudesses ter mais dificuldades. Como é que foi? Foi uma grande ajuda. Por exemplo, eu a Fisicoquímica, no início estava a precisar, porque era realmente uma matéria mais complicada de perceber a partir de casa, mas depois a professora era tão querida e explicava as coisas tão bem e notava-se que tinha mesmo gosto pelo que fazia e que queria ajudar. Então eu acabei por lhe pedir para me continuar a dar explicações, porque eu gostava imenso das aulas e acabava por aprender coisas que nem sequer iam sair no teste, mas que, como me interessava acabava por perceber mais do que se estivesse na aula. Uhum. Os nossos professores voluntários são mesmo especiais, Inês. Olha, e já que estamos a conversar, acabava também por te perguntar como é que foi em relação ao afastamento dos colegas, dos amigos, o que é que sentiste nessa parte do afastamento? Porque tu, no fundo, não acompanhaste as aulas, não é? Portanto, estavas ainda mais desligada do que em relação ao Rodrigo. Portanto, como é que foi esse afastamento? Eu acho que houve colegas que, por mais que nós não falássemos todos os dias, eu sabia que se tivesse alguma dúvida ou se precisasse alguma coisa deles, eles estavam lá. Havia outros que, pronto, não é? No caso era a maior parte, que eu realmente sabia que não podia contar com eles, pelo menos de certa forma. Talvez se pedisse alguma coisa, eles iam dizer-me ou tentar ajudar-me, mas de uma forma mais quase como ela está doente, eu tenho de a ajudar, se não sou uma má pessoa, quase. Não era por realmente quererem ajudar. Tu sentes que eles percebiam a tua situação e por aquilo que estavas a passar, Inês?
ou que ainda havia algum desconhecimento em relação a tudo, não é? À doença, aos tratamentos? Eu acho que é uma coisa ainda que as pessoas percebem, entre aspas, o que é um tipo de cancro, não é? Mas ao mesmo tempo não sabem o que é que aquilo implica. Uhum. Ainda há assim um caminho no âmbito da sensibilização, não é? Para fazer, não é, Inês? É verdade. Rodrigo, agora para ti, como é que foi o regresso? Como é que foi? Tiveste um tempo afastado, não é? Focado nos tratamentos, como é que foi o regresso? Tiveste alguma dificuldade na reintegração, em apanhar os colegas, a matéria que ficou mais não tão bem consolidada, não é? Porque é normal, como tu disseste, as aulas eram diferentes, não eram presencialmente, eram à distância. Como é que foi? Eu por mim, na altura, estava mais que desejoso para começar na altura do que iniciou o ano, para começar as aulas logo a partir de sempre, porque não queria apanhar o comboio a meio, devido também a burocracias das escolas e tudo, como a pessoa já está habituada, apenas comecei a ter aulas a meio do segundo período, embora esse tempo todo que eu tive sem aulas deu para poder pensar mais em mim e fez falta esse tempo, visto que era uma fase mais agressiva e que a nível psicológico uma pessoa não ficava ficava uma pessoa mais frágil e a escola, depois de levar com mais escola, talvez não me fosse fazer assim tão bem como eu pretendesse, mas a escola foi importante a esse nível, acho que a escola entrou no momento exato, um momento que era crucial para eu não perder o comboio, mas foi sobretudo isso. Uhum. E os teus colegas receberam-te bem? É assim, há sempre aqueles amigos com quem nós temos os laços mais fortes que nos conseguem ajudar e há outros que é a escola e depois não queremos saber mais daquilo, como eu era também um pouco, embora estivesse sempre um bocadinho mais tranquilo em relação a isso, porque conseguia sempre tirar notas, porque nas aulas conseguia reter quase tudo o que os professores ensinavam, mas alguns amigos foram muito importantes para este processo. Boa. Sentiste então que tiveste suporte, tiveste uma rede de suporte que te ajudou aqui ao longo da doença e dos tratamentos e depois no pós também, que também é importante pensarmos nesse pós. Se tivessem um conselho que dar a alguém que estivesse a passar pelo mesmo em relação a esta questão da escolaridade, que conselho davam? Começo por ti, Rodrigo. Sobretudo acreditarmos em nós próprios, mesmo que pensando que se calhar não vamos conseguir, temos sempre de dar o máximo, porque nunca sabemos onde podemos estar no dia da manhã a nível de escolaridade, porque perder um ano é sempre complicado a nível do nosso currículo escolar, e mesmo que passamos com notas mais baixas, não é totalmente positivo, como passar com umas notas mais altas, mas acima de tudo pensar que vamos ter a seguir um ano novo e que podemos já estar mais em pé de igualdade em relação aos nossos colegas para podermos voltar a fazer a nossa vida mais normal possível. Obrigada, Rodrigo. Inês, que conselho darias? A escola é importante, é verdade, mas em primeiro lugar está a saúde. Por isso, se deres o teu máximo e podes conseguir ter muito boas notas, dando o teu máximo, como podes conseguir não ter tão boas notas, mas o que interessa é que deste o teu melhor e tens de estar orgulhoso disso. Boa. E sobretudo o equilíbrio, não é, Inês? O equilíbrio entre tratamentos, doença e a escola e a nossa vida, não é? Que continua. Vanessa, que conselhos dar aos pais que têm dificuldades em conseguir de facto uma resposta da escola, que estão preocupados com a educação dos filhos? Que conselho dar a estes pais? Esta é um bocadinho mais complicada. Eu acho que acima de tudo o conselho que eu dou é uma coisa que ninguém tem, que é tenham calma. A vida resolve-se por ela própria. É uma altura em que andamos angustiados com diagnósticos, com tratamentos, saber qual é o dia das análises, qual é o dia da consulta, tudo isso, e é um bocadinho
é complicado, não é? É uma gestão ali muito complicada da cabeça e do coração. Portanto, nós no início não estávamos sequer preocupados com o facto da Inês conseguir ou não concluir o ano letivo, mas desde cedo percebemos que era um foco para ela. Muitas vezes ela saía dos tratamentos de quimioterapia e ia diretamente para o computador, ou seja, era o que vocês referiam há pouco, é um voltar à normalidade, ou seja, depois de estar no IPO, saía e voltava à vida dela normal de estudo. Se estivesse mal disposta, o dela. Cada criança reage de uma maneira diferente, não é? Obviamente. Portanto, eu acho que os pais têm de estar tranquilos, respeitar o tempo das crianças, porque nem todos são tão focados ou na altura estão se calhar demasiado assustados com a doença para poderem pensar na escola, e tudo isso é normal, eles são todos diferentes. Portanto, ter calma, acompanhar os tempos dos meninos e as coisas vão se resolvendo, e se perderem um ano não é por aí que fica tudo manchado e que nunca mais se resolve, porque há coisas muito mais importantes, e realmente naquela altura o mais importante de tudo é que os nossos filhos fiquem bons. Claro que sim. Claro que sim, obrigada. Bem, chegámos ao final do nosso primeiro podcast Dá para Falar sobre Cancro. Obrigada a todos por participarem. Termino com o tema do próximo podcast, o Natal no Hospital, e que vai para o ar em dezembro. Acompanhem-nos através do nosso site em www.acreditar.org.pt ou através das nossas redes sociais. Obrigada a todos.